Maravilha. Então, eu vou começar. Eu vou encurtar um pouquinho a apresentação para caber em 25 minutos. Essa apresentação tem a ver com a estratégia de produto. Eu chamo de estratégia de produto 360 porque eu quero que vocês se familiarizem com o conceito de uma abordagem holística. Falando de mim, para me apresentar, eu me apresentei mais cedo, mas eu sou a Helena. Eu trabalho há mais de... Eu trabalhava em tempo integral há mais de 10 anos, e aí eu parei de trabalhar em tempo integral para me dedicar à pesquisa de estratégia de produto. E aí eu trabalho há muitos anos na Miro, com esse programa de vertical estratégica, vertical educacional, e eu vou compartilhar um pouco desse arcabouço que a gente desenvolveu dentro desse projeto de pesquisa. Então, isso engloba muito conteúdo diferente. Eu também queria falar da minha estratégia, da minha história com estratégia de produto. Eu reconstruí essa relação muitas vezes ao longo da minha carreira. E aqui eu tenho não só um apanhado dessa teoria, desse arcabouço, para que vocês possam, mas também uma forma de vocês aplicarem isso. A princípio, eu queria fazer uma apresentação de 10 minutos no chat, só para eu saber quem é que está na sala. Mas eu vou pular essa parte e a gente vai entrar diretamente no que é a estratégia, para eu apresentar o conteúdo básico para vocês, e depois a gente vai voltar para o próprio arcabouço, estratégia de produto 360. Esse é o meu plano para os próximos 25 minutos. Eu vou pular essa parte, essa primeira parte, e ir direto para a estratégia. O que é estratégia, o que não é? Primeiro, eu queria dizer para vocês que, na minha opinião, a estratégia é uma palavra muito hiperutilizada. Ela está gasta. As pessoas usam, às vezes, como uma coisa de complexidade desnecessária. E eu queria simplificar isso para vocês. Para vocês poderem sair dessa reunião, dessa apresentação, com uma compreensão do que é estratégia e o que não é. Eu vou dar ênfase na estratégia de produto. Quando eu falar de estratégia, é isso que eu quero dizer. Então, pegando a definição do que é estratégia. Estratégia de produto é um plano de como a empresa vai orientar a criação e a entrega de produtos. Onde que a gente cria essa vantagem competitiva e a identidade da empresa. Então, tem palavras-chave aí. Plano, um guia para criar vantagem. O que a estratégia não é, e uma confusão que eu vejo muitas vezes, é que as pessoas às vezes querem dizer roadmap, querem dizer planejamento, ou querem dizer recursos ou missão. Definitivamente não é estratégia. Outra confusão que eu vejo são uns sintomas de estratégia frágil, em que as coisas não são significativas, a coisa é meio aleatória, as pessoas não entendem ou não confiam na estratégia. Essa estratégia não está, então, conectada com a realidade da empresa. Alguns exemplos de estratégia. De repente, vocês já ouviram isso, ou vocês veem isso na empresa de vocês agora. A nossa estratégia é ser o líder de mercado, ou atingir 100 milhões de usuários esse mês. A gente quer inovar, expandir globalmente. Nada disso é estratégia de verdade.
chavões que a gente cria em uns minutos e não significam nada. Agora, às vezes, as pessoas gostam de dizer que a estratégia é ser o melhor, o maior, o mais incrível. E nada disso significa nada. 10 anos atrás, na Ucrânia, eu tinha uma empresa chamada popup.com que não era estratégica o suficiente. Então, essa empresa teve algum sucesso, mas a gente não tinha tração para o próximo passo de lançamento de produto. Então, o nosso objetivo era desenvolver produtos educacionais para iPad para crianças e eu achava que a minha estratégia era ter os melhores produtos educacionais para crianças no iPad. O que agora eu entendo... Helena, desculpa te interromper, mas parece que o slide não está passando. Putting some slides there and they are not updating. O slide não está passando. Tem slide, eles não estão atualizando. Ai, que pena. Ah, pronto. Okay, so then... Eu vou parar de te interromper. Não, muito obrigada pela interrupção, porque eu não estou me vendo, eu estou olhando para a apresentação só. Tá bem, deixa eu lembrar vocês. Essa é a minha história pessoal. 10 anos atrás, na Ucrânia, eu tinha a minha empresa. A gente não tinha estratégia. Na verdade, a estratégia era os melhores produtos educativos para crianças no iPad. Era isso que a gente dizia. E, como eu disse, a estratégia não é uma missão. A estratégia tem uma abordagem holística da empresa em si. Infelizmente, a gente lançou uns 40 produtos educacionais. Era uma máquina de fazer produto, mas como eu não sabia como distribuir o produto, como expandir o produto, como tinha tanta coisa que eu não sabia, eu só acreditava muito no processo, acreditava nesse objetivo e achava que essa era a minha estratégia. A coisa acabou não dando certo. Então eu comecei a pensar, como é que eu posso ser mais estratégica? Como que eu construo esse modelo para mim mesma para me tornar estratégica? E aí eu comecei a ler livros, eu comecei a estudar, fiz um MBA. Então eu comecei realmente a investir no meu próprio conhecimento, na minha própria compreensão do que era ser estratégica. Eu também entrei na Miro, que é uma empresa super estratégica, excelente nesse quesito, e vi como é que os líderes pensam no futuro do produto em termos estratégicos. Eu coloquei as imagens para vocês imaginarem o que é ser mais estratégico. Vocês veem que tem duas imagens aí. Uma é de dentro da floresta, é árvore, 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 floresta. A outra é uma visão de cima, uma visão externa. Basicamente, para dar um exemplo, o que estratégia é essa possibilidade de ver as coisas de uma visão panorâmica. Ver essa floresta, a disposição das árvores, mas também essa imagem a nível das árvores. Quer dizer, a gente sabe como a estratégia é vista de cima, mas a gente também vê como a gente avança a partir de onde a gente está, a nível das árvores. Algumas pessoas argumentam que execução é mais importante que estratégia. Eu ouço isso o tempo todo. A estratégia não é tão importante, isso aí é execução. Mas, na realidade, eu estou pensando na estratégia como orientação de execução. Se a gente não sabe como se mexer, como ir para frente, a gente vai acabar executando um monte de coisa que não vai dar em nada, e a estratégia bem feita pode orientar a execução, ela conduz a execução e pode multiplicar a execução por muitos. Agora,
O motivo de eu chamar de 360 é muito simples. Eu quero enfatizar aqui que a estratégia é uma coisa simples. São 3 coisas que vocês precisam lembrar. A primeira coisa é a visão. A visão da empresa para inspirar o futuro. No que a gente está mirando enquanto empresa? A segunda parte da estratégica é um arcabouço estratégico. Isso engloba o mercado e o que é preciso para vencer nesse mercado. É uma compreensão do mercado e do nosso espaço nele, como ampliar o nosso espaço. Se o plano for, o que a gente precisa fazer de 6 a 12 meses, orientado para essa visão. E, por fim, a gente tem que ter um plano de ação para o que a gente vai fazer nesses 6 meses. Então, a gente vai passar por essas 3 áreas da estratégia e eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu também quero dizer que esse arcabouço específico é usado em quase todas as grandes empresas que eu conheço, inclusive a Miro. É uma abordagem super típica de estratégia. Se você for uma startup, de repente, esse arcabouço não vai ser tão complexo. Conforme a empresa cresce, esse arcabouço começa a se expandir. Ele fica maior e precisa de um trabalho um pouco mais aprofundado. Então, empresa menor, arcabouço mais simples. Empresa maior, arcabouço mais complexo. A gente começa com visão. O que é a visão? A visão é uma coisa, eu gosto de chamar de causa, o porquê. Quais são as ambições da empresa? Como que esse produto vai fazer do mundo um lugar melhor para as pessoas morarem ou melhorar a vida das pessoas? A gente vai ver esse vídeo mais tarde falando do teste de visão. Talvez eu envie ele para vocês. É uma inspiração fantástica. Então, basicamente, a gente precisa ter palavras que vão inspirar as pessoas e disseminar essa visão para que as pessoas possam ser inspiradas por ela. Então, declarações de visão baseadas em conceito normalmente são curtinhas, que nem essas que vocês estão vendo aí. Então, fazer a transição para a energia sustentável, mas também tem algumas que são mais longas, que são baseadas em qualidade, em vez de conceito. A primeira é a Amazon. A visão deles é ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, em que o cliente pode descobrir qualquer coisa que possa querer comprar online. Vocês estão vendo que é longo, mas é muito claro e também baseado na qualidade do produto. É centrado no cliente, a descoberta, etc. Eu também vou dar um pouco de contexto para vocês. Se vocês trabalharem sozinhos, vocês podem levar isso para casa, ou se vocês trabalham numa equipe, discutam isso com a equipe, mas escrevam a visão. Tentem imaginar o futuro de vocês de uma forma inspiradora e centrada no cliente. Então, depois de ter a visão, vocês têm que passar para o arcabouço estratégico, que é, como eu disse, um desenho do jogo que a gente está jogando. As regras do jogo. Entender o mercado em que a gente está se inserindo e imaginar que tipo de apostas, que tipo de movimentações amplas precisam ser feitas para vencer dentro desse mercado. Mais uma vez, aqui é importante ter clareza em relação no que a gente está mirando e o que é preciso para chegar lá.
Esse arcabouço consiste em 6 grandes áreas. Eu vou falar de cada uma delas para dar um exemplo, para vocês entenderem como aplicar isso na vida de vocês. A primeira coisa é tendências de mercado, depois grandes apostas, ou seja, um projeto de impacto, a paisagem competitiva, a casos de uso-chave, crescimento, ou seja, o modelo de distribuição. E eu vou passar por cada um desses 6 para dar um exemplo e descrever o que é. Eu vou dar uns exemplos. Por exemplo, eu trabalhei por 2 anos nesse modelo. Então, vamos pensar no marketing. O seu modelo, o seu framework, eu vou te dar um descimento para você e para a sua equipe de quais são os padrões dominantes ou direções ou mudanças no mercado, como normalmente você tem uma vantagem tecnológica ou uma condição econômica ou alguma condição social. E quando eu trabalhei nesse modelo, o modelo estratégico, a gente imaginou 3 tendências. O que seria o novo normal? Muitas empresas estavam nesse momento para os híbridos. E o que quer dizer isso para a empresa? Quer dizer que é um produto que não é só para trabalhar em casa, mas também para o trabalho híbrido, ou seja, online e offline. Então, basicamente, a direção de agilidade, a questão tem que ser um produto que tinha que ser mais ágil. E, além disso, alguma coisa que é de alto risco, mas também é um alto investimento que a sua empresa vai fazer para conseguir alcançar uma participação no mercado muito grande. Então, eu falo que é significante porque é muito importante, é um grande investimento, mas aqui que nós vamos ter um impacto incrível nas receitas ou em algum outro ponto. Então, você tem que ter uma vantagem competitiva nesse caso. Normalmente, passa por uma vantagem de inovação de mercado. Eu trabalhei numa empresa que a empresa como a Tiffany, eles tinham uma empresa de mercado e o Brasil era um dos grandes mercados dessa empresa. E, basicamente, nós começamos a trabalhar com esse modelo estratégico e ver qual que era a grande aposta da empresa. A próxima grande aposta da empresa é entrar no mercado sueco, na Holanda, ou conectar os pontos das últimas tendências alimentares. Então, nesse caso, a gente chegou à conclusão que o pet care, ou seja, o cuidado de bicho de estimação, era a grande tendência. Então, as pessoas têm bicho de estimação e também tem a pessoa que cuida do animal de estimação, seria a babá o pet sitter. Então, você poderia ter esse seguro de saúde para animais na Holanda e na Suécia, e isso também se viu que isso é um grande mercado. Então, introduzir, por exemplo, você agendar o trabalho das babás de animais antes, ou seja, como se fosse um Uber de pet sitter. Então, é uma coisa que essa empresa nunca tinha trabalhado antes, então era uma novidade, era uma grande aposta, e normalmente você não tem mais do que 5 grandes apostas na empresa, mas em algumas empresas pode ter só uma grande aposta, porque talvez você não tenha os recursos para trabalhar nela, mas é uma coisa que realmente você tem que tentar trabalhar e pode trazer grandes retornos para você. A próxima parte desse modelo estratégico é o panorama e posicionamento competitivo. Então, onde que você está? Então, você tem que entender, ok, quem é a sua concorrência direta? Então, aí você vai ter que pensar, bom, quem está no mercado e que não é meu concorrente direto, mas é uma empresa muito poderosa
que pode ser muito disruptivo no caso deles decidirem criar o mesmo produto que eu estou produzindo. Então, para mim, eu tinha algumas empresas que eu reconheci, uma delas era o Google, né? E você também pode pensar em quem, sem os que têm uma melhor entrada, empresas com grandes investimentos e com grande inovação, que pode ser disruptivo. Então, você tem que ter esse olho aberto para isso. Você está criando, então, um entendimento da água que você vai nadar aí. Então, o que você precisa prestar atenção? Então, o próximo são os casos de uso-chave. Então, que tipo de personas, quais são as alternativas que você viu, por que o seu produto foi selecionado. E os estudos de caso-chave, você vê normalmente, você pode ter um caso que veio de um brainstorming, ou um caso, às vezes você tem grupos já específicos, você pode ter algumas pessoas que já pode usar, organizações pode ser uma persona também. Então, você vai, nesse caso, normalmente, para uma empresa pequena, você tem um caso de uso e, basicamente, você está colocando a maior parte dos seus esforços aí. E para a empresa maior, você vai ter 3 ou 4 casos e a empresa vai escolher qual deles trabalhar. O próximo passo importante para a empresa é o crescimento da empresa. Você tem que saber qual vai ser o potencial de crescimento da empresa. Não é tão importante, mas basicamente você está focando no entendimento do seu produto central, porque que o seu cliente vai usar o seu produto, e você realmente precisa entender a sua distribuição. Eu quero destacar a distribuição do seu produto, que é muito diferente do produto em si. Então, provavelmente, em muitas empresas, tem produtos médios, né? Mas eles têm sucesso porque eles investiram muito no modelo de distribuição, por exemplo, então eles tiveram um sucesso no seu modelo de distribuição. No entanto, tem grandes empresas com grandes produtos que nunca teve o sucesso, porque eles não entenderam a sua distribuição. Qual é o seu modelo de crescimento? Então, quer dizer, a roda, o impulsionador desse crescimento é como você vai distribuir o seu produto. Qual vai ser a estratégia para você ativar e adquirir clientes e conseguir o engajamento? E vamos pensar no crescimento desse flywheel, esse motor de crescimento. Que tipo de área vai facilitar a sua distribuição? Então, por exemplo, promoção, que é uma coisa muito similar, você pode pensar, por exemplo, se apoiar na comunidade. Eles acreditam também em templates, ou seja, modelos já feitos, alguns artefatos, que é o que as pessoas queriam, como elas queriam essa noção e como é que você pode construir essa noção. Eles acreditam também em equipes corporativas e facilitar essas equipes corporativas, porque as pessoas vão ter essa noção do nível pessoal e eles acreditam também na integração, porque para você ter uma grande empresa, você tem que integrar no trabalho da empresa. Então, uma empresa que é mediana, esse vai ser o caminho. Eu acho que essa é a questão que a gente vê qual que é o comportamento do consumidor e as suas necessidades. Essa é uma parte muito importante do nosso modelo, porque o produto tem que estar conectado com o cliente. O que eles querem, quais são os tipos de clientes
que vão querer esse produto, você também está querendo oportunidades de negócios aí, ou seja, se meu cliente quer esse recurso ou essa coisa, como é que eu posso fazer um pouco manteiga ter sucesso, né? Então, você tem diferentes destaques, pode ser motivação, vamos entender como que nós vamos discutir o comportamento do cliente aqui, como é que isso ajuda o meu cliente, ou, desculpa, o meu produto. E um indicador de usuários iniciais, os primeiros usuários do produto, pode achar o produto muito complexo, tem que simplificar o produto, e daí depois a empresa que está muito consertadas em produtos de engenharia, você tem que você tem essa persona essa persona que é voltada para engenharia e processo, então você tem que permitir que a empresa crie que esse produto chegue para outras pessoas. Então, como é que a empresa então pode adquirir outras empresas? Porque você vai ter uma empresa como uma persona. Então, ele vai introduzir o produto para outra empresa. E, basicamente, é por isso que um dos principais clientes dessa empresa que a ideia era melhorar essa empresa e facilitar o acesso do produto ao mercado. Então, esse modelo estratégico, você tem 5 áreas diferentes, como eu mencionei, e eu gostaria de dizer para vocês, porque eu acredito que a teoria não é nada sem a prática, então vamos tentar criar suas grandes áreas para o seu produto atual, para o estágio em que você está atual, e não se esqueçam que vocês têm que se atualizar sempre. Então, a gente terminou com essa parte do modelo estratégico, e a próxima parte vai ser, ok, você terminou com a visão e com a estratégia, o modelo de estratégia, qual é o próximo passo? É o plano de trabalho, o work plan, que é algo que você vai trazer para a sua equipe. Então, se pensar na visão e no modelo estratégico, eu vou ter que pensar quais são as regras do jogo. O plano de ação é a sua ação. Então, você tem a visão e o modelo estratégico, são as regras. Vamos discutir quais são os temas de mercado, o estudo de caso. Tudo isso é parte das regras, tá? Mas o plano de trabalho, basicamente, é o que tem que ser feito no curto prazo para você avançar na sua visão. Então, especificamente, o que precisa ser feito. E o plano de trabalho, nós temos que construir para fazer não mais limitar o que tem que ser feito. E pode ter diferentes formas, algumas pessoas usam Excel, outros usam Chrome. Bom, eu te dei uma visão inicial de qual vai ser a cara dele, mas eu também gostaria de dar para vocês um exemplo de uma empresa com quem eu estou trabalhando agora, que chama ReadyMax, e essa empresa, a visão dessa empresa é construir uma ferramenta de publicação mais criativa do mundo, sei lá. Então, há um modelo estratégico que a gente tem, é que nós, como parte da expansão e desse modelo de crescimento, a gente quer expandir nossa biblioteca, a gente quer também expandir o tipo de usuários. Então, a gente quer entregar para diferentes usuários do produto. Então, em segundo lugar, nós queremos fazer um caso muito forte para apresentações. Então, depois a gente quer desenvolver uma agência. Então, esse plano estratégico, a gente tem essas áreas de trabalho. Mas o que tem que ser feito nos próximos 6 meses para realmente se mover dessas áreas para que a nossa visão se torne a maior empresa de edição no mercado, sei lá. Então, nós vamos fazer alguns templates, vamos liberar para o mercado, porque nós temos que chegar nos designers. Então,
Depois dessa apresentação, que atualmente no nosso caso de apresentação não está muito bem, porque a gente não tem colaboração em tempo real. Então, por isso, no plano de trabalho, a gente tem que colocar uma colaboração em tempo real para a apresentação dos casos. E depois, o que seria realmente desenvolver essas agências. Então, você tem alguns programas que permitem, a gente vai ter que criar programas que permitem que as agências possam utilizar o nosso produto e, basicamente, nós sabemos as nossas regras, mas também nós sabemos quais são as ações de curto prazo que a gente quer explorar dentro desse modelo. E aí a gente entra nessa metáfora. Basicamente, essa ferramenta você... Para onde que você está se movendo aqui? De cima ele vem de cima para baixo, você tem um caminho, mas o plano de trabalho é entrar a fundo, olhar as árvores, ver o caminho que eu tenho que tomar, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer isso lá, voltando no nosso bosque. E aí nós estamos seguindo a nossa visão e o nosso modelo de trabalho. Eu acho que o que é importante também, resumir as suas tarefas, é entrar na visão inicial, depois a gente tem que construir essa estratégia. Esse é o seu básico, é a regra do jogo. Isso ele tem que cumprir com o seu planejamento estratégico, o seu modelo estratégico. Então, você pode ver como fazer... Diferente, você vai se mover para o trabalho, qual que seria o trabalho que a gente vai ter que ser feito. O importante aqui a cada 6 meses, revisar isso, ou seja, essa estratégia não é fixa para a vida inteira. Talvez ela está dessa forma agora, o mercado está dinâmico, então você tem que reavaliar isso, essa estratégia. Pelo menos a cada 6 meses, cada vez de fazer essa avaliação. Mais tarde você pode mudar para 1 ano, pequenas empresas pode pegar a cada 2 meses, sei lá. E eu acho que é uma coisa que normalmente você pode fazer a cada 3 meses, mas o mais importante é começar a usar o seu músculo estratégico, porque é crucial você saber que você pode realmente, você pode executar bem, mas a sua estratégia, você não sabe como colocar em ação. Você está trabalhando nas tarefas do dia a dia sem entender aonde que você quer chegar. Então, basicamente, você tem que lembrar, você quer levar de uma apresentação, você tem uma estratégia e para você ganhar, você tem que ter essas 3 partes. A visão, o modelo estratégico e a ação. Você tem que reconsiderar a cada 6 meses como é que você vai fazer isso. Eu acho que eu terminei e eu estou super feliz de participar. Eu espero que eu tenha ajudado. Se vocês querem entrar em contato comigo, por favor, fiquem à vontade. Eu tenho um WhatsApp, no LinkedIn, eu sou muito fácil de encontrar também. Muito obrigada, Helena. Foi muito informativo, muito legal. Helena, eu sou Natália aqui do Itaú. Muito obrigada. E eu peço uma desculpa pelos problemas que nós tivemos antes. Eu mandei um e-mail para você, tá bom? Muito obrigada. Claro, é um prazer. Vamos se manter em contato. Está sendo fantástico. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.